Ok, minha gente, já de volta e agora vamos com as meninas aqui para falar sobre um assunto extremamente importante, muito importante. Lembrando que as ofertas do Gucci estão aí na telinha, daqui a pouco aparece aí as ofertas dos supermercados Gucci. Salinas, Bom Sucesso, 2 lojas e bairro de São Pedro. Se você está aí na região do Alto, você vai almoçar hoje? Então, Açaí do Alto, onde é que fica? Na esquina do Correio, em frente ao Colégio Ginda Bloch, o Açaí do Alto. Lá que é o local de almoçar e comer muito bem. Deixa eu começar com a Lília, que está vindo hoje para bater um papo aqui com a gente sobre um assunto extremamente importante que a gente fala sempre. Aliás, a ideia desse bate-papo foi da Kátia. Bom dia, Lília. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Ainda mais ao lado da Bibi, que é uma velha conhecida, velha não, né? Nova. Novíssima. E a Kátia também, que eu conheço, já trabalhei com ela há muitos anos e é um prazer estar ao lado delas aqui. Realmente, né? Agosto Lilás é um motivo para a gente trabalhar muito a conscientização sobre a violência doméstica, o combate à violência doméstica contra as mulheres, que é um assunto que, como você disse no início, Hélio, a gente fala muito, mas ainda precisa falar mais, né? 17 anos da Lei Maria da Penha, muita coisa mudou de lá para cá, mas a gente está só no início dessa caminhada. Eu sinto que tem muito trabalho a ser feito. E a gente conta com pessoas assim, como a Bibi, como a Kátia, para nos ajudar a divulgar e combater qualquer tipo de violência. É um tema que eu abordo muito aqui, Lília, e elas sabem que elas participam aqui sempre dos programas. A gente fala muito disso o ano inteiro, né? Porque eu sei dos problemas em Teresópolis, do que acontece em Teresópolis, das dificuldades, e que a mulher ainda tem muito medo, né? Então a gente fala disso o ano inteiro, eu acho que tem que continuar falando, vamos continuar falando sempre. Não só a violência contra a mulher, mas a violência contra o homem, contra o ser humano, contra a criança. Ontem, por exemplo, eu estava vendo na televisão, um cara foi assassinado a facadas. O cara foi recebeu um monte de facadas pela mulher, aqui na Baixada, né? Foi a mulher que matou. Então a violência ela vem crescendo cada vez mais, Bibi. É um prazer, né? Como a Lília disse, realmente a gente se conhece há muitos e muitos anos, é muito bom te rever, né? Porque Teresópolis é assim, a gente acaba não vendo. Kátia, eu não preciso nem falar, porque ela sabe meu carinho e respeito por ela. Mas é isso, Hélio, eu acho fundamental a gente falar. É claro que a gente sabe que tem violência precisa ser sempre rechaçada, né? Mas há a questão da hierarquia dos gêneros. Infelizmente, a mulher ainda sofre de maneira muito clara diversos tipos de violência. E o Hélio me apresentou, não sei se você vai falar aí depois, Hélio, também. Sim, é sobre isso. Sobre o folheto, e é muito bacana porque a gente fica muito ligado de que a violência é só física, né? Mas a psicológica, a patrimonial, está vindo aí a época política, aquela violência de gênero político que impede de mulheres estarem em posição de relevância política, ou seja, criando leis que vão facilitar até o dia a dia, mesmo sendo 51% da população brasileira. E a gente tem menos de 16% de mulheres quando a gente olha, por exemplo, para a Câmara Federal. A gente foi ter banheiro feminino em 2014, somente na Câmara de Deputados. Então, a gente começa a perceber, né? E quem me conhece sabe que eu não sou super feminista, não é toda causa que me chama, Lília e Kátia, não é mesmo. Né? Eu acho que a competência ela precisa vir, mas, inegavelmente, as mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho, ainda estão de 20% a 22% ganhando menos que os homens com a mesma escolaridade. Então, quando você olha, por exemplo, para a nossa Câmara de Vereadores, para a gente falar aí pertinho de você tem 2 mulheres apenas, né? E isso é muito pouco num cenário de 89 mil votantes, mais ou menos. Não sei como é que está o censo agora, mas eu acho que vai mais ou menos por aí. Então, quando você começa a olhar isso, é lógico que o homem também sofre violência, qualquer tipo de violência precisa ser colocada, mas há essa hierarquia, né? A mulher é estruturalmente ainda diminuída por esse machismo estrutural que está no patriarcado. Ele existe, né? E quando a gente começa a rasgar a fantasia, a gente começa a ver o seguinte, olha, é preciso que a gente tenha mulheres em posição de fala, porque não basta só estar em posição de representatividade. Eu vinha falando no meu Instagram agora, já vou passar para nossa amiga Kátia, que assim, independente de você gostar da Lília, independente de você gostar da Bibi, independente de você gostar da Kátia, é muito importante que você perceba e que você chancele a posição. Por exemplo, né, a Kátia é uma mulher absolutamente memorável, porque está à frente. Porque está à frente são 4 mil servidores, Kátia?
no total, a gente chega aí a quase 6 mil. Então, você está à frente, né? Recebendo todo tipo de crítica, recebendo todo tipo de abordagem, recebendo todo tipo... E estar ali nessa posição, sendo mulher, com todo tipo de pressão, é muito complexo. Você vai para rodas de conversa que você não necessariamente é ouvido, né? Ou que você está ali porque um homem te colocou, ou porque você é bonitinha. Enfim, você tem muitas vertentes que diminuem a mulher da posição de competência, né? Então, até que você não gosta. Eu não gosto da Bibi, eu não gosto da Kátia, mas você tem que chancelar a condição dela de estar ali, fazendo aquele papel, porque isso abre os portões para outras mulheres estarem em condição de relevância. Eu vou contar um fato que aconteceu aqui dentro do programa, que eu considero uma violência contra a mulher, foi aqui no meu programa. Muito interessante. Mas, Kátia, bom dia. Assim, bom dia. Falar por último é muito difícil, né? Com essas duas aí é uma luta aqui, né? Mas, assim, Bibi sabe do meu carinho, da admiração, né, e respeito pela até a posição dela, Lilian também. Porque são posições de liderança na cidade. Falar sobre violência doméstica, para mim, assim, não é motivo de prazer, mas é motivo de luta, né? Luta própria e luta pela quantidade de mulheres que a gente tem aí em violência. E Bibi bem falou, não é só a violência, né, a agressão física, mas a patrimonial, a física, a sexual, né, a no trabalho. A gente lida muito, a gente lá no sindicato, com a violência no trabalho e a violência psicológica, que eu acho que ela às vezes chega a ser pior do que a violência física. E a gente lidar com isso no nosso dia a dia. Eu vejo aí, Bibi está falando agora da violência política, do nosso poder de fala. A mulher ainda é muito diminuída na sociedade, como um todo, isso é social. Às vezes a gente é escolhida para os serviços, às vezes subempregos, né? Porque a gente trabalha ali nas funções mais do lar, né? Onde a mulher tem ali o seu domínio, mas a gente, quando chega na hora de um poder de fala, a gente não tem espaço. A gente tem falado muito sobre isso, a gente estava até agora no grupo, no WhatsApp, né? Falando exatamente sobre isso, sobre essa colocação, inclusive da mulher se mostrar. Porque a gente tem mulheres aí na cidade de excelência para falar sobre a mulher e sobre as questões da cidade como um todo. E é impressionante, né, Catiline, que os números demonstram que as mulheres, quando elas estão em condição de liderança... À vontade aí, tá? Daqui todo mundo fala porque muito, a gente né? fala muito. Vai todo mundo falando. Mas é interessante que os números demonstram isso no Brasil, né? Que as mulheres, quando elas estão em condição de liderança não política, elas estão em primeiro lugar. Por que elas não conseguem chegar, então, nessa frente de liderança política? Porque só 16% é muito pouco. Aí, quando você olha, por exemplo, é muito emblemático a gente ver aquelas fotos da Câmara dos Deputados. Aqui também, você pode ver isso na sessão da Câmara, por exemplo, mas é muito emblemático, aqueles homens todos falando. Então, é um fenótipo político brasileiro. Eu falo muito disso porque você está na política, é a condição de você ter voz, é a condição de você poder ajudar e chancelar mais mulheres, né? As mulheres precisam ocupar os espaços, ocupar não os é, espaços. E aí você vê aquele fenótipo, realmente, tipo, de homem branco, acima de 45 anos. Quer dizer, então há ali um retrato social da política brasileira. E isso vai impactando por anos e anos e anos e anos a gente aqui ainda, como você falou, né, Lília? Ainda engatinhando, né? A gente ainda está engatinhando. A gente vê agora no grupo que a gente estava discutindo, até foi um homem que fez a colocação, e aí, de fato, quando eu fui olhar, eu falei, é verdade, a gente não está para as colocações da majoritária. Não. A mulher não está para a colocação, mas nem a gente se coloca. É como se a gente não... É porque a gente, na verdade, essa questão da hierarquia dos gêneros é muito interessante. A gente não se coloca nessa posição. Exatamente. Enquanto o homem já se sente super preparado, né? Tipo, não, eu estou porque isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, a gente ainda repensa. Fala assim, será? Será que eu estou pronta? Mas olha só, a discriminação contra a mulher ainda é uma coisa enraizada, inclusive, em nós mesmas. Sim, principalmente. Porque nós fomos criadas, nós temos isso como padrão. É muito difícil você desconstruir essa ideia, que a mulher não tem a mesma oportunidade, a mesma chance, não ocupa o mesmo espaço que o homem. Está sendo uma luta que ainda está no início, a gente precisa virar muita coisa. Por que a gente, por exemplo, na OAB, nós somos mais de 50%. E agora nós passamos a integrar 50% do conselho da OAB passou a ser de mulheres. Até então não era. É uma coisa recente. Lília, são coisas que estão sendo construídas. E nós é que estamos aqui para dar voz a isso, para lutar por isso.
né? Até o próprio sufrágio feminino, né? Até então, a gente, na verdade, acreditava que a mulher seguia a tendência do homem. E, loucamente, saiu uma pesquisa agora da Fundação Getúlio Vargas, agora não, que é de 2020, né? Que até a eleição de 2018 se ouvia isso. Não, a mulher não necessariamente ela é importante para ir votar, porque ela vai seguir a orientação masculina. Olha que loucura. Deixa eu dar um pequeno exemplo para vocês que aconteceu aqui. E a gente vê isso na religião. Você não vê uma mulher rezando missa. Não tem. É o único lugar que não vai ter. A mulher não está rezando missa. As pastoras estão aparecendo agora. Sim. Tem igreja evangélica que ainda não aceita pastora. E eu estava com a Gabriela aqui há um mês atrás, um pouco mais de um mês. A Gabriela, ela pastora na Missão Metodista Meu Dom. A Gabi é uma mulher super moderna, está fazendo psicologia agora. Casada com o Henrique é policial, está na Força Nacional, então é uma mulher que viaja muito, está sempre em Brasília, por causa do trabalho de Henrique. É uma mulher muito atual, e é pastora da igreja, e ali ela faz um trabalho magnífico com o grupo que ela reuniu. Então, realmente é uma líder. Aí eu estou sempre com a Gabi aqui no programa, e ela falando aqui como pastora, o cara entra aqui no Facebook e bota assim: eu não gosto de mulher pastora. Meu Deus. Aí, isso foi no Facebook da TV, eu não gosto de mulher pastora. Aí eu perguntei, mas por que você não gosta? Altar não é lugar de mulher. E um cara conhecido, ele é professor, inclusive, esse cara. E aí a gente começou a discutir, ele me passa lá uma parte da Bíblia que diz, ou que entende-se, que mulher não pode ser pastora. Eu não sei porque eu não tenho esse conhecimento. Aí eu falei com a Gabi, passei para ela, falei, olha, ele está dizendo isso, ela pegou. No meu modo de entender, ela deu um show no que ela falou. E depois de tudo que ela falou, ele virou e falou assim: concordo com tudo que você disse, mas não concordo com mulher pastora. E acabou. Mulher não pode ser pastora. Isso também é uma forma de violência, não é? Eu entendo que sim, né? Eu entendo assim, como eu disse a vocês, eu não sou adepta a todas as causas, apesar que eu só quero fazer um recorte, que a gente fala muito em política, eu quero fazer um recorte. Embora todo mundo saiba que eu sou uma conservadora de direita, né? Assim, fato, é a minha orientação, não necessariamente política, mas a minha orientação na vida. Mas a esquerda sempre dá um show de representatividade feminina. Por que eu estou falando isso até muito voltada para a questão aí da pastora que você falou? Lógico que foi uma violência. Eu entendo assim, as mulheres elas podem estar aonde quiserem. Eu não faço chamado de todas as questões femininas, porque eu acho que a mulher ela pode estar desde que ela tenha competência para tal. É porque tem razão, porque a mulher não. Tem razão se tiver razão ou se for competente para tal. Agora, né, eu acho que as grandes questões, Hélio, tanto para ser pastora, tanto para estar nas comissões da OAB, tanto para estarem nas condições de liderança, é ter a mesma possibilidade de demonstrar que tem chance. Então, a questão é oportunizar. Olha, você tem 2 mulheres e 2 homens. Se elas tiverem oportunidade igual de demonstrar competência, não tem problema elas não angariarem a vaga, por exemplo, porque elas não demonstraram a competência que os homens demonstraram, tá ok. Porque eu acho que é isso que falta a gente falar, né? O problema não é que as mulheres têm que estar, mas elas têm que ter a chance de demonstrar que podem estar. Então, ela tem que ter a chance de demonstrar que pode estar no púlpito, tem que ter a chance que pode gerir, que pode estar na comissão, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande questão, né? A oportunidade. Eu vejo assim, a oportunidade de disputa, sabe? De você conseguir ter a mesma qualidade e quantidade de voz e voto que os homens têm. Não que eles não façam falta, porque eu sou muito a favor da paridade. Eu acho que tem que estar igual para os 2 lados. Mas hoje a gente está numa desigualdade ainda, né? A gente ainda vive essa desigualdade depois de tantos anos lá da Revolução do Sutiã, né? A gente ainda vive essa desigualdade. Eu acho que essa oportunidade é isso, é você oportunizar a mesma, ali no mesmo nível. A mesma luta na corrida tem que ser igual, né? A mesma voz. A gente não pode ser, e aí a gente está levando muito para o lado da política, que é o que está agora em evidência aí para a gente, mas a violência, eu deixo claro, vai muito além disso, é essa que ela sofreu, e tantas outras aí que a gente passa no dia a dia, no ônibus, né? A violência sexual é uma violência absurda, né? A importunação sexual hoje é absurda e graças a Deus é crime, porque a gente já foi muito importunado aí, todo mundo em ônibus, em qualquer lugar que você vá, né? 90% das mulheres já passaram por isso. Mas hoje a violência política, ela é muito clara pra gente aí na cidade, quando eles colocam a gente nos 30% da cota de complemento e não de disputa.
e não de colocação. Não, eu sempre quero um apêndice, isso, né? E hoje eu até repenso, antes eu era até contra, mas hoje eu até repenso, porque eu fico pensando que se não tiver obrigatoriedade, aí a exclusão vai estar chancelada, né? Ai, não precisa, então Aí não vem não. precisa, exatamente. Aí não precisa, né? Então eu já repensei essa questão da cota, e agora eu vou até falar aqui com a Lilian diretamente. Lilian, uma vitória, tô até fazendo aqui às vezes do Hélio, mas Por assim, favor, manda. uma vitória nossa, né? Quer dizer, mas olha, em 2023 você tem a queda da Bastilha dizendo que o conceito mulher honesta caiu. 2023, quando a gente começa a pensar nisso, você fala assim, cara, que sociedade estruturalmente machista é essa? Né? Então, assim, a gente fala em tantas coisas e a mulher ela sofre tantas violências. É o etarismo, porque o homem de cabelo branco é maravilhoso, a mulher é meio relaxada. Não é isso que a gente fala? Então, o etarismo é uma violência contra a mulher. O conceito mulher honesta é uma violência contra a mulher. Só que a gente está em 2023. Então, olha isso. Lilian. Se a gente parar para pensar que a mulher passou a ter direito a voto ontem, que eu considero ontem, porque foi agora. É tudo muito recente, gente. A gente era a margem do homem. A gente ficava ali, do ladinho, né? Como um objeto, como Não me belou. Exatamente. A gente era comandada. Então, até com relação à violência, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto. A mulher apanhar dentro de casa, sofrer qualquer tipo de violência, não só a física, a psicológica é muito grave. Muito grave. Inclusive, os números atuais, a violência psicológica foi a maioria das últimas denúncias, tá? No nosso município. Então, assim, a violência psicológica, moral, patrimonial, as mulheres nem se dão conta. De que estão sofrendo, né? Quantas vezes eu falei sobre esse assunto com mulheres e elas, no meio da conversa, parece que virou um clique, uma chave. Peraí, mas eu vivo isso. Isso é violência? Olha como a gente ainda está atrasado com relação a isso. A ofensa, o xingamento, a diminuição, a humilhação se tornam naturais no dia a dia. Não, ele é assim, ele não sabe dizer eu te amo, ele sabe... É assim que ele me ama, é o jeitinho dele. Ele sabe dizer, o jeito dele dizer que me ama é assim. E não é assim, na verdade, né? A gente sabe que não é assim. A gente vive, eu sou experiência própria disso, né? Eu sou vítima de violência doméstica. Falo isso em todos os lugares e hoje não tenho vergonha de falar, já tive muito, mas hoje não tenho, porque a superação é você mostrar para outra pessoa que é possível. É possível a gente sair disso. Porque as pessoas, Hélio, Bibi sabe disso, Lilian também, que vive hoje isso no Conselho da Mulher, elas têm elas têm a fala como se assim, a mulher está vivendo aquilo porque ela quer. E às vezes não é isso. Não é uma facilidade sair disso. Romper o ciclo da violência é muito difícil. Às vezes é mais fácil. Romper o ciclo da violência psicológica é muito mais difícil. Você tem que se dar conta que ela é que mais existe, velada. Né? Você tem que aceitar você mesmo que aquilo ali não é um eu te amo. E a gente tem uma sociedade de um número muito grande de mulheres que são muito pobres. Sim. E elas não sabem que sofrem a vida inteira. Elas vão viver a vida inteira e não sabem que estão sofrendo. E não existe uma política pública voltada para essas mulheres. E eu conheço casos aqui em Teresópolis de pessoas que já me procuraram na igreja, lá no meu dom, para falar sobre isso. Tá? E essas pessoas, elas não sabem que estão sofrendo, vocês sabem disso. Elas não sabem que estão sofrendo uma violência psicológica. Porque elas cresceram assim, a mãe foi assim, a avó foi assim. E elas vivem num mundo financeiro de muito poucos recursos, né? E elas não têm o que fazer. E Hélio, não só, na verdade, a violência é tão grave, né, que é como a Kátia e a Lilian estão falando, mas a Kátia falou agora muito bem, a gente não sabe exatamente o que está sofrendo. No meu Instagram agora tem uma coisa legal que se chama Cartas para Bibi, a gente vai recebendo relatos de um monte de mulheres e a gente vai comentando aquilo. E é impressionante, né, como a gente vai sofrendo situações de violência de várias formas. E, assim, tem as que são realmente com uma dependência financeira e tem aquelas também que têm vergonha social. Sabe, assim, como assim? Eu, assim, de verdade, quando eu ouvi o relato da Kátia, eu me lembro muito bem que foi num evento lá na Câmara, eu fiquei assim, olhando para ela, falei, caramba, ela está dizendo aquilo. E eu não sei, naquele momento eu me perguntei se eu teria coragem de dizer.
Entende? Eu falei assim, caraca, mas ela é tão... Assim, eu me lembro de ter passado e falei assim, caraca, eu não sei. Eu acho que daquele dia a gente se aproximou. Porque eu senti aquilo tão... Sério, assim, me dá vontade de chorar, porque eu senti aquilo tão presente que eu me perguntei, eu falei, cara, será que eu teria tido coragem de falar? E aí, quando você se pergunta isso, você vê assim, eu vou colocar por mim, uma mulher guerreira, esclarecida, e naquele momento eu me perguntei quantas vezes eu não sofri aquela violência, né? Enfim, a gente vai passando pela vida por essas violências e a gente não fala. Porque tem a história da dependência, mas tem a história do... Como é que as pessoas vão me ver depois disso? Apesar disso? Não é isso, Kátia? Toda uma carga, né? Toda uma carga. Com relação à política pública, Hélio, eu me sinto assim na obrigação, eu sou porta-voz, né, do Conselho, eu represento o Conselho, eu sou presidente atual, estou atual presidente do Conselho da Mulher, que existe há 30 anos, e nós temos grandes vitórias, sim. Eu sei que é muito pouco, perto do que a gente ainda precisa. Mas a minha maior missão hoje é divulgar tudo que essas mulheres têm direito e como elas podem se socorrer, como elas podem pedir ajuda, como elas podem romper esse ciclo da violência, porque nós temos aí, há pelo menos 30 anos, várias conquistas, até no âmbito municipal mesmo, né? Com relação, por exemplo, a uma mulher em situação de violência, que ela não tem condições de sair de casa, porque ela não trabalha, porque ela não possui uma renda, porque ela é obrigada a conviver com o agressor, porque ela não tem condições mesmo de se manter, nós temos uma lei municipal do auxílio aluguel, que ela pode buscar ajuda, buscar a Secretaria Municipal de Direitos da Mulher. Tem uma lei agora da vereadora Márcia Valentim, criando um banco de empregos para a mulher que é obrigada a sair de casa por agressão. Também, nós temos também a prioridade. No Conselho de Trabalho, Emprego e Renda já existe uma condição para a mulher vítima de violência doméstica, também, nessa questão de dar a prioridade ao emprego, né, ao trabalho para essas mulheres. Então, assim, a nossa ideia até de montar esse guia, né, de apoio à mulher em situação de violência foi uma ideia em conjunto do Conselho Municipal, juntamente... Aí você segura um pouquinho, daqui a pouco a gente entra no guia. Fala sobre tá? guia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Tudo bem. Deixa eu passar aqui, eu tenho comercial agora, deixa eu passar aqui alguns comentários. O Jones botou aqui para mim. O Jones, eu vou entrar nesse assunto depois, já não é mais o que a gente está falando, sobre afastamento de prefeito, não é o tema agora. Depois eu te explico, eu falo aqui, talvez no programa de amanhã, sobre por que não, uma opinião minha, tá? E do Vanderlei também, por que não afastar o prefeito? Por que não deveríamos afastar o prefeito? O Marquinhos Habib está aqui com a gente, Rafaela está aqui, Rafaela Pedra. Rafaela, bom dia também para você. E não some não, tem coisas novas para acontecer, eu preciso falar contigo, hein? Sai daí desse sítio belíssimo aí, com piscina, com tudo, e vem para aqui para a realidade. Né? Que a Rafaela agora está morando bem, você já viu, né? Morando lá em Vargem Grande, sítio, piscina, não sai da água. Uma pergunta para o Robinho. É outro assunto, Jones. O Robinho está aqui. Não dá para eu entrar nesse assunto agora. Se o Robinho entrou... Robinho não entrou com uma comissão processante contra o prefeito? Que fim deu isso? Foi arquivada, foi teleprévia. Foi arquivada, né? Foi arquivada. O Zinho, lá no alto, Zinho PCN, como pai de 2 meninas, estou sempre atento aos abusos desde a infância. O problema tem que ser resolvido desde a base. Alô, Habibi, beijo na Kátia e na Lília. O Marcos Habib botou os partidos políticos normalmente colocam como cota de gênero apenas a posição da mulher. A OAB de São Paulo tem uma presidente estadual que é mulher advogada. Óbvio, né? Presidente da OAB, né, Marquinhos? As religiões são muito baixistas, Marcos Habib. O Papa Francisco tem dado sinais de colocar mulheres em posição de destaque. O que está brecando é a Cúria Romana, que é muito conservadora. A Igreja Presbiteriana e a Assembleia de Deus são contra pastoras. A Constituição Apostólica proíbe mulheres e o Papa Francisco, em 2016, também proibiu e agora está revendo. Maria Felícia, ela mora no Rio de Janeiro, está sempre participando aqui com a gente. Ela botou...
Divergências políticas ou religiosas e diferentes pensamentos não significam que hierarquias tenham motivos para causar violência contra a mulher, em nenhum tipo de nível, físico, psicológico ou financeiro. Justiça tem que ser prioridade. Onde não existe respeito, não existe possibilidade de relacionamento em nenhum aspecto. Maria Felício mora no Rio de Janeiro e está sempre assistindo o nosso programa. Eu vou rapidamente para o comercial, lembrando a você o seguinte: Supergasbras 2643-4497, Supergasbras, ligou, o gás chegou na sua casa. Se você tiver a balança, nem precisa ligar, que o gás já chega automaticamente, quando estiver acabando, eles já ligam para você e avisam, estamos levando o gás. 2643-4497, eu volto já.